Romanos 8:11. Então, como ser humano, ele viveu aqui nesse mundo e também morreu. Foi colocado numa cruz, foi crucificado e dali ele morreu. E quando ele morreu ali, olhando humanamente, estava acabado. Os discípulos mesmo viram dessa forma. Os discípulos olharam e disseram, não, era nossa esperança, achávamos que ele era o Cristo, achávamos que ele ia libertar Israel, mas, no entanto, está morto. Falaram isso para o próprio Jesus, quando Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou, e 2 discípulos estavam indo a caminho de uma aldeia chamada Emaús. Saíram ali de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Aí eles iam conversando, falando do caso, de tudo que tinha acontecido, e Jesus entra no meio deles, depois de ressuscitado. Eles não conhecem que é Jesus, e Jesus vai ali, fala para eles, vocês estão falando de quê? E eles dizem assim, nós estamos falando de Jesus. Tu não és daqui, és forasteiro? Não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Jesus, um homem um homem poderoso em palavras e obras. Aí ele diz, nós achávamos que ele era o Cristo, mas no entanto ele está morto já faz 3 dias. É certo que algumas mulheres foram ao sepulcro e disseram que ele vive, mas é história de mulher. Isso é a história de mulher, está sonhando. Na mente deles era isso, né? Eles não acreditavam no que elas falaram. Mas não, coisa delas. E aí Jesus saiu conversando com eles, explicou das escrituras, de tudo que ia acontecer, de que tinha que acontecer, até que chegou ali um momento que eles chegaram, entraram numa casa, Jesus entrou no destino ali, quando Jesus abençoou o alimento, e depois soube dali, eles percebem, isso era Jesus, sim, ele ressuscitou sim. Mas na cabeça deles, eles disseram, nós achávamos que ele era o Cristo, mas no entanto ele está morto. Então quer dizer, eles perderam a esperança, porque essa era a visão. Até tem um ditado aí fora que diz assim, para tudo se tem um jeito, só não para a morte, não é verdade? Só que para Deus até para a morte tem jeito, tem ressurreição. Então Jesus ressuscitou, ele viveu aqui essa vida como ser humano e morreu. E não tinha como ele sair do sepulcro por si mesmo. Mas veio o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, e o ressuscita. Então veja bem, esse mesmo Espírito está dizendo aqui na palavra, Romanos 8:11, se o Espírito de Deus, que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, que foi Deus que ressuscitou, o Espírito de Deus, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que habita em vós. Amém, Jesus? Presta atenção, no dia que você creu verdadeiramente em Cristo, creu em Jesus, assumiu sua salvação, acreditando que você foi salvo pelo que Jesus fez. Tem o apóstolo Paulo lá, na primeira carta aos Coríntios, ele estava dando uma exortação para a igreja, ele estava dando um puxão de orelha bem dado, porque a igreja estava ali dividida. Naquela igreja passou ali alguns pregadores, entre eles passou o Paulo e passou Apolo. O Paulo, nós já sabemos da obra dele pelas cartas que ele escreveu, nós vimos que era um homem sábio para escrever, mas disse que a presença dele não era tão forte assim, quer dizer, ele presencialmente não passava essa, vamos dizer, essa força, essa presença. Já o Apolo não, o Apolo era aquele homem que quando chegava, o homem falava bem, falava bonito, de uma maneira que as pessoas ficavam assim abismadas. Tanto é que teve 2 ali, Priscila e Áquila, se não me engano, eles viram, que a primeira vez que eles viram o Apolo pregando, eles disseram, vamos pegar esse rapaz conosco e vamos ensinar direitinho o caminho, que ele vai ser um bom pregador. E realmente ele foi. E ele passou ali na igreja de Coríntios. Então, as pessoas ficaram divididas na igreja. Aqueles que, como eu estava ali no tempo de Paulo, diziam, nós somos de Paulo. Os outros diziam, não, eu sou do Apolo. Quer dizer, cada um se gloriava num.
Cada um achava, não, sou do Paulo. Paulo é o grande pregador, é o grande apóstolo, o fundador dali. E o Apolo? O Apolo, sim, o Apolo, eu vim do tempo do Apolo, eu sou do Apolo, porque o Apolo é um homem, quando fala, encanta. Aí Paulo soube disso, e Paulo disse, espera aí, vocês são um bando de carnais, porque vocês não são nem de Apolo, nem de Paulo, vocês são de Cristo. Vocês não são de ninguém. E aí Paulo dá uma advertência que serve para todos nós. Ele diz assim, se você quer se gloriar, se glorie em Cristo. Não em você mesmo e nem em outra pessoa. Agora, é bom a gente entender se gloriar em Cristo. Porque, entenda bem, quando você chega para alguém aí fora, e você diz assim, olha, eu sou um santo filho de Deus. Meu irmão, a pessoa vai olhar para você e achar que você é uma pessoa muito arrogante, que você está querendo ser. Porque ela espera que você tenha que dizer, não, eu sou um miserável, um pecador, uma pessoa falha, cheia de erros. E realmente, humanamente, nós somos essa pessoa cheia de erros. Mas nós temos que nos gloriar em Cristo, que nós somos santos de Deus, que nós somos salvos. Por que nós devemos gloriar? Agora, isso em Cristo, não é em nós, não é na nossa capacidade. É porque você tem que entender que quando Jesus, ele morreu ali na cruz, e ele ressuscita ao terceiro dia, ele venceu o inferno todinho, só que nós vencemos com ele. É isso que nós devemos nos gloriar. Nós não podemos estar olhando para nós, nos enxergando uns pobres, miseráveis pecadores. Nós sabemos, nós temos que ter consciência que na nossa condição humana, essa é a nossa condição humana. Mas nós temos que em Cristo, aí é que se gloriar em Cristo. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo nós somos filhos de Deus, fomos santificados, porque Deus não tem filho pecador. Nós somos filhos consagrados, a Bíblia diz que nós somos consagrados a Deus. Nós temos que assumir isso. Agora, essa forma de nos gloriarmos, não é em nós. Não é olhando para nós e eu mereço, eu consegui isso, eu conquistei com a minha capacidade. Não, é quando Jesus conquistou tudo isso, eu conquistei juntamente com Ele. Por Ele, eu sou essa pessoa. E se você entender dessa forma, você pode ter certeza, o mal nunca vai ter poder sobre você. Porque você assume a sua posição em Cristo, não porque você merece, não porque você tem aptidão, é apto para isso, mas por tudo que Jesus fez por você. Isso é que Paulo está dizendo, se você quer se gloriar, se glorie em Cristo. Porque de você mesmo, você não é nada, mas com Cristo você se tornou mais que vencedor, santo, salvo, filho de Deus, pronto para reinar com Cristo. Amém, Jesus? E alguém pode dizer, é muita pretensão. Não, é a verdade de Cristo para nós. Nós temos que crer nisso. Amém, Jesus? Não é ser arrogante, não é dizer, não, o camarada quer ser, às vezes, para Deus, vocês querem ser o santo. Não, mas eu sou em Cristo. E a pessoa que vem com essa acusação, você se acha, você quer, você diz, não, você também pode, é só você crer, é para você também, não é só para mim não, eu já assumi, agora você assuma também. Nós temos que ser essas pessoas, amém, Jesus? Agora vamos aqui para a palavra. Então quer dizer, o Espírito de Deus, ele disse, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, nós temos que crer que ele está habitando em nós, e vamos crer nisso aqui pelo quê? Pela promessa de Jesus, que ele disse que nos daria o Espírito Santo, que ele habitaria em nós, amém, Jesus? Então vamos crer nisso. Ele disse, se ele habita em vós, se o Espírito que ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Agora vamos entender isso aqui, o corpo mortal nosso. Antes da gente crer em Jesus, antes de Jesus fazer a obra por nós,
nós estávamos mortos. Então, apesar de estarmos vivendo essa vida terrena, mas dentro de nós o que habitava era a morte, porque habitava o pecado. E o pecado gera morte. O pecado é morte. Então, espiritualmente, na visão do mundo espiritual, nós éramos mortos. Nós estávamos mortos. Para Deus, nós estávamos mortos. Mas no dia que você creu em Jesus, pela obra que Ele fez, e o Espírito de Deus passou a habitar em você, então esse teu corpo mortal recebeu vida, porque ele recebeu o Espírito de vida, o Espírito de Deus. Então ele recebeu vida, passou a viver. Você não é mais morto. Para você entender isso bem, vamos para Efésios capítulo 2, que ele explica bem melhor ainda. Efésios capítulo 2. Assumir essa vida. Como nós assumimos? Tudo pela fé, irmão, aquela certeza. Essa certeza nós só temos em Cristo. Como assim? Que Cristo fez isso por nós. Não foi merecimento, não foi habilidade nossa, não foi aptidão nenhuma. Foi o que Jesus fez. A gente vê o que Ele fez, foi capaz, foi tão poderoso que me arrancou de uma condição de pecador, perdido, condenado, e me colocou numa condição de justo e salvo. Amém, Jesus? Amém. E você assumiu isso, meu irmão? Ninguém nem nada te para. Amém? É tudo que nós precisamos. No Efésios capítulo 2, ele diz assim: e vos vivificou, estando vós... Tem gente ainda procurando, né? Deixa eu esperar por você. Ou eu estou muito apressado ou você está muito atrasado. Uma coisa ou outra. Ou está muito apressado ou ainda está muito... Mas é isso, mas a gente chega lá, né? Isso que é com a paciência que a gente ganha a nossa salvação. Então, é devagarzinho, não é correndo não, né? Dizem que a pressa é inimiga de quê? Da perfeição. Deus é a perfeição, então a pressa é inimiga de Deus. Bom, vamos aqui. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e... Então você veja, isso era a nossa condição antes de Cristo. Nós estávamos mortos nas nossas ofensas. Que ofensa, pastor? Aquilo que nós fazíamos ofendia a Deus. O que nós falávamos, o que a gente dizia, as palavras duras que nós falávamos, às vezes palavras duras assim, no sentido, aquelas palavras que desagradavam a Deus. Você vê, por exemplo, que você vai conversar com uma pessoa que não é convertida, tem até uns que estão na igreja, mas ainda estão precisando converter a boca, né? E quando vai falar, só fala palavrão. Tem gente que está tão habituada a falar palavrão, aprendeu tanto, que você vai conversar com a pessoa, de repente sai aquele palavrão da boca dela, e você dá até assusta. Opa, estou conversando com um cristão, mas tem. As pessoas às vezes adquiriu aquilo o tempo inteiro, que é uma palavra que ela sempre termina ali com aquilo, e continua ainda hoje assim. Eu lembro que eu tive um obreiro, primeira igreja que peguei aqui no estado, e não era uma pessoa que vivia uma vida, ele procurava ver com Deus, mas ele tinha um palavrão que você estava conversando com ele, saía assim naturalmente para ele. Aí eu vi aquilo, incomodou. Eu falei, vou dar um tempo, vou ver se esses camaradas é sempre assim. Mas eu estava conversando. Aí chegou um dia que eu estava conversando com ele, falei, você ouviu o que você falou, acabou de falar? Eu não quero, pastor, a gente estava conversando isso daí. Eu falei, você falou isso e isso. E você fala essa palavra sempre, isso é uma palavra feia. Aí ele disse, pastor, mas a coisa, vem tanto tempo falando isso, que ficou no vocabulário. E a verdade fica mesmo, às vezes. Tem crente que quando passa uma luta, ele diz, minha Nossa Senhora, valeu. Ele está chamando pela Nossa Senhora, quer dizer. Aí você vai dizer que o cara não se converteu porque ele está buscando, mas não é, aquilo ficou assim. Aí eu falei assim, olha, mas você vai ter que acabar com isso, cara. É muito feio. Aí você vai falar de Jesus para a pessoa e junto vai o palavrão?
Eu falei, vou te ensinar como você vai acabar com isso. Você vai chegar hoje em casa, o bicho mais chato que tem é a esposa, quando ela pega no pé. Eu falei, você vai falar para a sua esposa pegar no seu pé. Todas as vezes que ela estiver conversando com você, você fala essa palavra, você fala para ela, você dá permissão para ela te corrigir. Meu irmão, você vai ficar tão incomodado, vai chegar uma hora, quando você for conversar, você já vai lembrar da sua esposa toda hora falando. Porque é verdade, tem coisa que é bom alguém estar no nosso pé para a gente acordar. Se aquilo virou um hábito. Imagina se toda hora a esposa, na hora que o cara for, na hora que a palavra vier, ele vai lembrar da esposa. Eu falei, você vai fazer. Não sei se ele fez, mas eu falei, porque você tem que parar com isso. Mas tem gente que está assim. Mas saindo desse caso, o pecador é assim. O pecador, você está conversando com ele até encontra um amigo, aí diz assim, fala, e já vai com palavrão. Não é verdade? Aí o outro fala uma coisa, ele diz, mas aí já solta um palavrão. É bem assim, nós vemos a conversação por aí assim. Isso ofende a Deus. Porque Deus nos criou para a gente ter o quê? A gente, da nossa boca, saem palavras que edificam, palavras que vai ajudar as pessoas, não palavras. Jesus disse que nós vamos dar conta de cada palavra ociosa que nós falamos. Isso é muito sério. Às vezes nós damos atenção a determinados pecados, nós já sabemos que com a boca se peca e vai dar conta. Com palavras que foram ditas sem sentido. Não é só palavrão, não. São palavras que foram faladas, que não trouxe edificação nenhuma, e pelo contrário, que foi contrário à palavra de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Então, veja bem, então nós estávamos presos, aí Ele nos vivificou, nós estávamos mortos, nossas ofensas, ofendendo a Deus com nossas atitudes, às vezes com nossas palavras, às vezes com atitude, ações, e em pecados. O pecado não tinha nada. Quer dizer, a gente achava, como qualquer pessoa diz assim, não, eu tenho vida. O pecador, ele está vivendo o pecado, aí ele diz assim, eu estou vivendo a vida. Não, pelo contrário, ele está ali mergulhado, está sem vida. Enquanto o homem aceita Jesus é a vida. Enquanto não se aceita Ele, não se recebe Ele como Senhor e Salvador para ser cheio do Espírito de vida, a pessoa está debaixo do Espírito de morte, que é o Espírito do pecado. Então ele está morto espiritualmente, mesmo vivendo, está morto. Lá em Apocalipse, Jesus fala isso para uma igreja. Ele diz, tu tem nome que vive, mas tu estás morto. Isso é sério. E nós também, apesar de sermos igreja, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que estar andando de tal maneira que a gente sabe, o Espírito de Deus está aqui comigo, porque, olha, eu estou fazendo boas escolhas. Mas não vou explicar isso mais. Então ele diz assim, e vivificou vós, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, antes de Cristo, nós estávamos nessa condição. Nós estávamos andando no curso deste mundo. Por isso que você nunca deve ficar abismado quando você vê um pecador resistindo ao Evangelho, fazendo coisas que não convêm, ou defendendo coisas que não convêm. Por quê? Porque ele está andando no curso desse mundo. E o curso desse mundo ele segue guiado pelo príncipe da potestade, pelo príncipe das trevas. Está seguindo o curso dessa maneira. Só quando a pessoa recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, aceita o Senhor Jesus, ele recebe do Espírito de Deus e ele passa agora a ser conduzido pelo Espírito de vida e paz, que é o Espírito de Deus. Mas antes disso, ele está conduzido pelo Espírito que governa esse mundo, pelo curso, pelo Espírito do pecado. E o pecado é morte diante de Deus, não morte física. Morte física, todos nós, graças a Deus, vamos morrer, né? Que isso? Porque graças a Deus, pastor, porque é morrendo que a gente vai viver verdadeiramente. Lembra que Jesus falou? Jesus estava falando da sua morte. Ele disse assim, se o grão de trigo não morrer, não vai ter vida.
quer dizer, não vai brotar e nascer uma árvore. É a mesma coisa. Nós temos que olhar para a morte, não ficar desejando morrer, mas olhar para a morte, para o dia da nossa morte, que um dia ele vai chegar mesmo, olhar como Jesus olhou. Não, eu vou morrer para viver. Porque o que eu vou passar da morte para a vida que realmente Deus tem para mim, que é uma vida eterna, é uma vida para sempre. Agora, para isso, nós precisamos estar com Cristo e já viver essa vida dentro de nós hoje, esse espírito de vida que é o Espírito de Deus em nós. E se Ele está em nós, meu irmão, e a própria palavra está dizendo que está afirmando, que dizem que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, veja que o espírito aqui está escrito com E minúsculo, então isso quer dizer que é o espírito da ira, da desobediência, dos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, não tem exceção, todo ser humano, também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira que? Da ira de Deus. Nós estávamos destinados à ira de Deus. Era filho que andava governado pela nossa própria vontade, fazendo o que desejávamos, o que pensávamos, aquilo que nós achávamos, isso aqui é bom, eu vou fazer. É bem assim que a pessoa anda, e sem a direção de Deus. Então estávamos por natureza, nós temos que compreender essa nossa ação antes de Cristo, que por natureza nós éramos filhos da ira, quer dizer, era aquele que estava determinado a enfrentar a ira de Deus. Só que aí Deus vem, envia Jesus, que morre na cruz por nós, crava na cruz os nossos pecados, então os nossos pecados morrem com Jesus, e Ele ressuscita, e quando Ele ressuscita, nós juntamente com Ele também ressuscitamos. Agora sim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, porque nos amou. Então essa obra não foi porque merecíamos, não foi porque éramos bonzinhos, não, de forma alguma. Essa obra aconteceu porque Deus muito nos amou. Não foi porque, não, é porque eu sempre fui uma pessoa boa, é porque eu sempre fui uma pessoa assim, apesar de não estar na igreja, mas eu era uma pessoa já boa, uma pessoa de Deus. Não, para com isso, você não era nada bom, você era um filho da ira, destinado a sofrer, padecer, condenado para sempre. Aí Deus olhou para você, olhou para mim, nos amou de tal maneira que Ele disse: não, eu vou cravar o meu filho na cruz para morrer, sofrer o peso do pecado desse povo, e esse povo que olharem para Ele e crerem, serem salvos e não passar para mais, não serem condenados mais, não viver mais nessa condição. Então foi o grande amor, a misericórdia de Deus que nos alcançou. Então, por isso nós devemos entender o amor de Deus, porque o mundo, ele cobra de Deus um amor que não tem em Deus, é um amor que na verdade, que o homem vai continuar fazendo as coisas erradas, agindo errado, e Deus passando a mão. Deus não passa a mão, não. O pecado traz condenação, o pecado traz morte, só que Deus, Ele muito nos amou, Ele providenciou para nós a salvação em Cristo Jesus. Isso é um grande amor. Ele pegar o Filho dele, que não tinha pecado, sacrificar no nosso lugar, para que através disso nós venhamos crer, nos rendermos a Ele, buscar a presença dEle, buscar a direção dEle, viver uma vida com Ele, totalmente transformada, deixando aquela vida errada, que nós estávamos condenados a ela, escravizados, para enfrentarmos a ira de Deus, e hoje nós temos que enfrentar o quê? O amor de Deus. Ele nos amou e tem essa condição, mas nós temos que ver que tudo veio por Jesus. Continuando mais, estando nós ainda mortos, ele repete, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aqui tem uma coisa interessante, né? Quando Jesus tomou os nossos pecados sobre si, os nossos pecados levou Jesus à morte. Aí ele morreu, foi sepultado. Ali é como também nós, juntamente com ele, estivéssemos sepultados. Mas estávamos mortos com ele. Mas no dia que ele ressuscitou,
aquele espírito de vida estava nos ressuscitando também. Estava trazendo vida para nós, através de Cristo Jesus. Se Jesus tivesse apenas morrido e tivesse continuado morto, não teria resolvido nada. Estava todo mundo morto no pecado também. Mas o Espírito de Deus vai lá com todo o poder, ressuscita o homem Jesus, que estava morto. E nisso que ele ressuscita, e por que eu falei o homem? Porque, como Deus, Jesus não poderia representar a raça humana. Antes de Jesus não existia nenhum Deus humano. Não existia ninguém que pudesse representá-los. Lá no céu, os filhos de Deus estavam lá, que eram os anjos. Estão lá. Foi tudo ser celestial, tudo ser espiritual. Nós aqui na terra, o que deveria nos representar, porque foi criado puro e santo diante de Deus, era Adão. Mas Adão pecou. Então nos vendeu também para um bando de perdidos. A natureza inteira foi contaminada pelo pecado de Adão. Quando Adão pecou, Deus disse: por tua culpa eu amaldiçoo a terra. A terra, quando Deus fez, era uma maravilhosa, só tinha coisas boas. Aí quando o homem pecou, Deus disse: a terra está amaldiçoada, e agora vai nascer lá uns espinhos, vai nascer umas coisas bem daninhas, que é para te dar trabalho. Você vai comer do suor do seu rosto com muito trabalho. Você já trabalhou no meio de espinho? É uma maravilha, né? Então veja bem, que foi por causa do pecado de Adão. Não existia aquilo não. Deus tinha feito tudo perfeito. Mas aí ele disse: não, agora você pecou, vai ter coisa. Você vai nascer aí umas ervas que não vai servir para nada, só para te dar trabalho. E não é mesmo. E até hoje está aí. Mas, então quer dizer, aí a humanidade, tudo ficou amaldiçoado. Tudo ficou debaixo da condenação, por causa do pecado. Quer dizer, porque entenda bem, Deus é espírito. Os anjos de Deus são espírito, tudo ser celestial. Agora aqui na terra foi feito o homem, que é o único ser, que foi feito da terra, pó da terra. Então se identificava com a terra. Um anjo não pode se identificar com a terra, porque ele não foi feito disso. Ele é um ser celestial. Então, esse povo, eles tinham essa raça humana, eles estariam ligados a Deus através da natureza, do sopro de Deus que Deus soprou no homem. Que era o sopro, ali a natureza divina de Deus no homem. Estava ligadinho. Mas quando o homem peca, perde essa natureza. E o que nasce no homem? Uma natureza pecaminosa, que vai contaminando todos que vêm depois dele. Todo mundo nascendo debaixo daquela maldição hereditária do pecado. Aí não tinha mais jeito, estava tudo separado. Estava tudo mortos para Deus, espiritualmente. Por que estava morto? Porque não tinha natureza divina, não tinha nada com Deus mais. Só tinha com o pecado. Eram inimigos de Deus, ofendendo a Deus com suas atitudes, com o seu agir. Você veja bem, um homem justo como Noé. Mas foi um homem justo. Quando Deus disse ia acabar o mundo, ele não viu Noé justo. Mas quando Noé vai para aquela arca, e quando passa tudo que ele passou, e depois baixa aquelas águas e as coisas melhoram, ele resolve plantar uma roça, uma vinha. E quando ele colhe, ele vai dar uma festa. Qual é a festa que Noé dá? Uma festa de cachaça. Faz um vinho e fica bêbado. Aí tira a roupa, fica pelado. Aí o filho não pode ver a nudez do pai. Aí ele amaldiçoa o filho. Quer dizer, um homem justo como Noé, mas olha aí com a raiz do pecado que leva. Quer dizer, ele não poderia ter feito algo melhor? Se Deus tinha poupado ele, a família dele, agora ele já estava colhendo a primeira colheita. Por que não ir ali fazer uma festa de agradecimento, louvor, de adoração a Deus? Ele foi fazer um bocado de vinho e encher a cara, ficar bêbado. E por isso ele trouxe uma maldição muito grande sobre um filho que acabou amaldiçoando uma descendência.
Porque ele não amaldiçoou só o filho, ele disse a tua descendência. A tua descendência agora vai se pegar feio. Que é a descendência do filho de Noé, se explicando. Ali é o continente africano, né? Principalmente o Egito, e por ali, o continente africano. Isso até é complicado falar, porque tem pessoas que pegam, quando você fala da África, acham que aí eu vou dizer, não, isso é racismo, porque o povo, como se na África só tivesse gente negro. A África, por exemplo, o Egito é África. E aliás, quando se fala do descendente de Noé e da África, fala diretamente do Egito. O Egito é África, é um lugar de gente branco. Até eu estava vendo outro dia, quando se fala na África, as pessoas têm muita visão que a África é um país, por causa da África do Sul. Mas a África é um continente com vários países. Eu estava vendo outro dia um rapaz até conversando, um angolano e um moçambicano, que falam português, que eu colonizado também em Portugal. E eles estavam falando e chegaram a falar do Egito. Aí eles falam assim, o Egito, aquele pessoal é muito orgulhoso, é muito soberbo. Acho que eu não sei se é por causa que o Egito se acha melhor que o resto da África. Aí ele estava falando isso. Pois não gosta mesmo do Egito. Tem sempre muito essas coisas, essas briguinhas. Mas o que eu quero dizer, então o pecado reinou. Agora, para esse pecado não estar mais no homem, voltar para Deus, o que foi necessário? Deus enviar Jesus, filho dele, esse que não pecou. Até a Bíblia, Paulo diz que ele faz ali falando de Adão e de Jesus, que Jesus é o segundo Adão. O que é isso? Jesus segundo Adão. Porque Adão foi criado sem pecado também, e sem ser da vontade do homem. Adão é filho de Deus, criado por Deus. Não existia ninguém, foi Deus mesmo que criou. E ele recebeu a natureza pura e santa de Deus. Até o dia que ele pecou. Quando ele pecou, aí perdeu. Aí Jesus vem na mesma condição de Adão. Qual é a condição? Puro e santo, não de vontade de homem, mas da vontade de Deus. Só que Jesus, ele é o Adão que dá certo, ele não peca. Aí ele traz para nós o quê? Salvação. Jesus, na verdade, ele veio desfazer o erro que o primeiro filho de Deus fez. O primeiro filho de Deus foi Adão. Errou e Jesus veio consertar. Só que Jesus existe antes da fundação do mundo como Deus. Porque lá na criação do mundo está lá os três. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Vê que Deus fala no plural. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é a palavra. Então Jesus já existia antes. Já existia. Mas aí, agora, ele vai existir em quê? Numa forma humana. Para quê? Para se identificar com a raça humana. Por quê? Como, por causa do pecado, a raça humana perdeu seu contato com Deus, tornou-se filho da ira, como nós aprendemos aqui, agora precisava trazer essa raça humana de volta a Deus. E traz de volta em quem? Em Cristo, em Jesus. Por isso que quando Jesus ressuscita um homem. Lógico que agora ele vai receber também um corpo glorificado, que nós também um dia vamos receber. Vamos receber. E a Bíblia lá em Romanos, nós começamos, está lá escrito, que a natureza anseia por esse momento, que nós seremos transformados. Porque, por exemplo, como nós estamos falando aqui, nós somos santos pela obra de Cristo. Nós somos santificados. O Espírito que habita em nós trouxe vida. Com essa vida, é o Espírito de Deus em nós, ele é vida. Então nosso corpo agora tem vida. Antes estava com o espírito morto lá, mergulhado no pecado, vivendo a natureza morta do pecado. Agora você tem o Espírito de Deus para te guiar, para, com entendimento, servir a Deus e reprovar o pecado. Então você está agora com essa vida. Mas apesar de você ter recebido esta vida, você ainda tem a luta com o pecado. Você ainda tem a luta com o pecado. Deixa eu só terminar aqui para a gente voltar lá para Romanos. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos, nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
e nos ressuscitou. Você veja bem, é isso que eu quero dizer, é isso que você quer se gloriar, se glorie em Cristo. Porque foi quando Jesus ressuscitou, nós estávamos ressuscitando com Ele. A gente que estava morto, mergulhado na sepultura do pecado, nós estávamos saindo dela em Cristo Jesus. Porque havia agora alguém de carne e osso, que não era um ser celestial, era um homem que estava ressuscitando e sendo glorificado. E por que nós nos ressuscitamos com Cristo? Porque quando Jesus adentra os céus, ele adentra representando a humanidade, representando aqueles que creem nele e que vão crer ainda, né? Através da pregação da palavra. Deixa ele pregar. Esse dia eu estava conversando com o obreiro que até faltou agora de manhã, à noite. Eu estava conversando com ele e eu estava falando, meu Deus, o que eu estava agora? Fugiu o que eu ia dizer. Bom, deixa eu continuar aqui, senão eu perco o meu raciocínio. Já esqueci o que eu ia falar. Eu estava falando com ele alguma coisa sobre isso aqui, a obra de Cristo, né? E nós, mas agora fugiu. Enquanto eu joguei alguma coisa no meio, acabei me perdendo. Mas vamos voltar aqui. Então ele ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Quer dizer, quando entrou ali no céu, até então só tinha seres celestiais no céu. Mas quando Jesus entrou, estava entrando o que agora? Um homem. Estava entrando um homem. Por isso que só Jesus pode intermediar entre nós e Deus. Um anjo não pode. Na religião, as pessoas aprendem, não, porque meu anjo da guarda, o anjo da guarda, esquece anjo. Esquece esse negócio de anjo. O negócio é Jesus. Você pede a Deus em nome de Jesus, porque só Jesus te representa. Os anjos, sim, eles são ministradores de bênçãos, amando de Deus. Não adianta eu ficar orando, anjo da guarda me protege, anjo da guarda me guarda. Não vai ter guarda não, é melhor pagar a segurança. Ele não vai atender não. Não vai atender, porque ele não atende voz humana, comando de ninguém. O anjo da guarda, ele nos serve quando Deus manda. Ele está amando de Deus. Deus mandou, ele faz. Se Deus mandar ele te descer a espada, ele te desce. Não está nem aí não. Arranca a tua cabeça fora. É verdade que é isso, pastor. Deus não mandou. Que isso? O exército estava lá contra Israel, Deus mandou um anjo, foi 180 mil para o buraco. Arrancou a cabeça daquela turma toda. Aquele Balaão quase perde a cabeça. Se fosse a jumentinha lá, a jumenta está com mais visão que um profeta, viu o anjo lá com espada, jumenta, vão passar aí não. O profeta atacou o sarrafo da jumenta, você passa, a jumenta deitou, aí caiu na perna dela, que ficou bravo, bateu na jumenta. A jumenta disse, por que está me batendo? Eu sempre te carreguei, que nunca me batesse. Aí ele disse, por que você não está me obedecendo? Você veja bem uma coisa, isso aqui não tem nada a ver, mas quando a pessoa ela está fora da presença de Deus, ela acha tudo normal. Porque na hora que a jumenta falou, era para o profeta sair correndo. Pô, o jumento falando, gente. Mas não, ele ficou lá dialogando. Aí viu, aí mostrou, aí Deus mostrou para ele o anjo disse assim, ó, ia te matar. Mas estava lá. Foi a jumenta que viu. Aí disse, então bom, então agora vai para o teu caminho. Mas você vai falar o que Deus mandou. Então, quer dizer, esse negócio de anjo da guarda, o meu anjo, esquece. Isso é engano de religião. O nosso intermediador entre nós e Deus é Jesus. Nós queremos algo de Deus, nós temos que pedir na autoridade de Jesus. Deus, eu estou vindo buscar isso aqui em nome de Jesus. Não quer dizer, na autoridade que Ele me deu, no direito que Ele me deu de ter direito a essa bênção. Amém, Jesus? Então nós pedimos, porque lá no céu, ao lado do Pai, está Jesus. E Jesus está lá como homem, só que com o corpo glorificado. O único homem que está lá do lado de Deus hoje é Jesus.
Ele está lá. Os outros estão precisando, ainda estão num lugar especial, esperando ressuscitarem, para depois subir todo mundo ao céu e ficar todo mundo ali na mesma coisa. Mas o homem mesmo está lá para trabalhar para ele. Não adianta, Pedro vai me ajudar, João vai me ajudar. Esquece. João e Pedro, o trabalho deles já fizeram. Então eles estão só esperando o dia da ressurreição, estão só esperando o dia deles que eles vão também ressuscitar. Para eles sim. Mas também não é para fazer mais nada para ninguém, não. É só para louvar e adorar a Deus como que é e como deve ser. Como deve ser. Mas o homem que tem lá, o ser humano, que se identifica com a humanidade e está nos representando é Jesus. E a gente tem que entender isso. Tem que compreender isso. Nós temos que compreender porque Jesus deixa sua glória. Porque os pastores falam muito isso, né, para você. Mas Jesus deixou sua glória e veio aqui e nasceu. Mas por quê? Qual o sentido? Porque ele não veio logo todo glorioso. Só assim ele já acabava com tudo estava errado. Não. Ele nasceu como homem que é justamente para se identificar com a humanidade. Inclusive Jesus, ele corria o risco, ele como ser humano, ele corria o risco de também não voltar mais para o céu. Como assim, pastor? Jesus não voltava? Era só ele desobedecer ao Pai. Era só ele fazer como Adão fez. Você acha que o diabo foi tentar Jesus por quê? Quando o diabo disse assim, ajoelha diante de mim. Qual era o plano do diabo aí? Simplesmente ver Jesus ajoelhado? Não. É porque se Jesus se ajoelhasse, coitado de nós, coitado de Jesus também, porque ele estava aqui como homem, era mais um Adão fracassado. Só que Jesus resiste na palavra. Isso não adianta. Vida de cristão não é brincadeira. Vida de cristão é na palavra. É na palavra que você resiste. É com o entendimento da palavra que você resiste. Amém, Jesus? Então ele continua dizendo: estando em nós ainda mortos, pela graça sois salvos, e ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que é isso? Quando Jesus entra no céu e se assenta no lugar celestial, ele estava representando toda a humanidade, dando direito a qualquer ser humano a entrar no céu e ter seu lugar garantido lá. Todo. Só que nem todos vão, porque não vão crer em Jesus, porque é mediante a fé, mediante essa certeza. Eu vou para o céu porque Jesus entrou lá e me representa lá. Aqui é a questão, né? Nós temos que ver também quem está nos representando: Jesus ou ainda o pecado diante de Deus. Então, para mostrar nos séculos vindouros, quando fala séculos vindouros, nós sabemos que século é a contagem de 100 anos, né? Mas no caso aqui, está vendo séculos vindouros, está falando da vinda já de Jesus lá na frente. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então tudo isso foi feito lá pela benignidade de Deus. O que é a benignidade? É aquela capacidade que Deus tem, e Ele quer em nós também, de fazer o bem. Amém, Jesus? Que foi o bem maior que Deus fez por nós, irmãos. Foi o bem maior. Nós estávamos perdidos, filhos da desobediência, destinados à ira de Deus. E olha, a ira de Deus não vai ser boa, não. Mas nós estávamos todos destinados. Aí Deus, muito benigno, fazer o bem, sacrifica seu Filho Jesus Cristo, só para que nós estivéssemos hoje representados por Ele, com todo o direito de entrar no céu. Você hoje tem todo o direito de ir para o céu. Você tem, qualquer ser humano tem, desde que queira aceitar, crer em Jesus. A única forma que não dá é sem crer em Jesus. A única forma que não dá é ir sem Jesus. Não, eu vou para o céu por Maria. Por Maria não dá para ir não, porque Maria também precisa de Jesus. Não, eu vou para São Pedro, que eu sou devoto de Pedro, devoto de Tomé, devoto não sei de quem. Você pode ser devoto de quem for, não vai te levar a lugar nenhum. Tem que ser por Jesus. Porque Pedro, Tomé, João, sei lá quem é tanto santo, né? É o Benedito, é o que for, tudo depende de Jesus. Tudo depende de Jesus. Sem Jesus nenhum entra lá, né?
lugar tem até o Benedito, né? Não é o Benedito? Então seja o que for. Mas continuando aqui. Mas é sério, irmãos. Foi Jesus que adentrou. E quando ele entrou lá, ele deu o direito para nós. Você tem todo o direito de dizer: eu sou santo, eu sou de Deus. Por que você é santo, rapaz? Eu te conheço. Rapaz, eu te conheço desde os verão passados, né? Eu te conheço. Você pode me conhecer. Mas você precisa conhecer, não é a minha, você precisa conhecer meu Salvador, que me salvou, com todos os defeitos que você me conhece em mim. Verdade. É isso. Por isso que nós não devemos desprezar ninguém. Tem pessoas que você olha até, dá uma coisa, mas é desprezível, mas você não, espera aí. Jesus ama essa pessoa. Ele deu a vida por essa pessoa. Amém, Jesus? Outro dia eu estava meio aborrecido com um camarada. Camarada falando besteira. Mas esse cara é complicado. Aí eu vinha pensando assim, né? Camaradinha chato. Aí na hora veio: eu dei a vida por ele. Eu amo. Você tem que amar. Meu Deus. Tá ruim para mim, perdoa. É verdade, mas a gente tem que estar ciente disso. Tem que estar consciente. Porque nós vivemos nesse mundo. E nesse mundo tem gente chata, talvez nós somos os chatos, né? O professor, ele diz que o outro é chato, o outro diz também: ele é que é. Não, mas tem as pessoas que a gente tem as atitudes, mas a gente tem que ver, não posso desprezar, porque antes de eu desprezar a pessoa, eu tenho que lembrar: Jesus deu a vida por ela também. E Jesus o ama. Ele o ama. Então é isso. Se a secretariado fica brigando aí por política, num ódio danado por um e amor por outro, se eles acordassem para isso, parar com essa besteira. A gente não via tanta gente brigando aí, em nome não sei de quê. Se apegava mais a Deus, confiava mais em Deus, buscava mais a Deus, que está errado, colocava de oração diante de Deus e parava com essa palhaçada que nós temos visto. Que é verdade, irmão. É verdade, porque, por exemplo, vamos dizer, eu não gosto dessa pessoa por causa, sei lá, de ideologia, sei lá o quê. Mas Jesus morreu por ela também. Ele morreu só por mim. Ou pelo grupo que eu aprovo. Ele morreu por todos. Morreu por todos. Agora, logicamente, que às vezes se a pessoa está muito errada, eu tenho que orar para ela acordar, despertar, cair em si. Senão, não vai valer para ela. Mas tem que pegar, porque o que eu vejo aí. Então, pela graça sois salvos. Então, pela sua benignidade. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom quer dizer uma dádiva. Até a fé. Você tem que saber de uma coisa. Você depende de Deus para tudo. Até para crer. Porque a fé também é uma dádiva dele. Então não adianta, irmão, querer ir na força. Na nossa força nós não vamos a lugar nenhum. Na nossa força a gente até consegue o arroz e o feijão. Mas quando fala de salvação, de vida eterna, só com ele mesmo. Tudo é com ele. Então nós temos aqui, então, voltando aqui, não vem das obras para ninguém se glorie. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou uma pessoa que ajuda todo mundo, porque eu sou uma pessoa isso, vou para o céu por isso. Nada, sai o céu da boca do lobo, desse jeito, nessa crença. Lógico que as boas obras temos que fazer, Deus manda fazer, mas a salvação, a vida eterna é só por uma fé viva em Cristo Jesus. Não é pelo mérito, nem meu, nem seu, nem de ninguém. É pelo que Cristo fez por nós. E por isso nós podemos bater no peito: eu sou salvo. Eu sou santo. Por quê? Porque Jesus na cruz me santificou. Porque Jesus na cruz me salvou. Porque o meu Redentor vive. Nós podemos se gloriar em Cristo. Não é em nós. Não, eu sou uma pessoa, eu mereço, porque eu sou uma pessoa boa. Tá ruim para você.
Sua bondade não é o suficiente. Lógico, você tem que ser uma pessoa boa, você é de Deus. Mas não é para ser salvo. Você não tem que fazer o bem para ser salvo. Você tem que fazer o bem porque você é salvo. Amém? É bem diferente isso. É bem diferente. Continuando aqui. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então aqui que entra as boas obras. Nós temos que praticá-las. Porque Jesus nos criou para que nós viéssemos fazer. Não, então eu sou de Cristo, a coisa foi com Ele, eu vou viver minha vida, vou fazer só coisa errada e está tudo bem. Tá não, porque Ele não te criou para isso não. Aí você vai continuar como filho da ira. Você foi recriado em Cristo por Deus para as boas obras. Ele espera que você faça boas obras. Agora, sempre compreendendo. Não, eu estou praticando boas obras, estou sendo uma pessoa boa. Não para ser salvo, porque eu já fui salvo. É porque só isso aqui comprova o quanto eu sou salvo. Porque as obras vão confirmar quem você é. Aquilo que Tiago diz. Se você diz eu creio, mas você anda tudo errado, fazendo o contrário, ele diz assim: tua fé é morta. As boas obras vão te mostrar que realmente você se converteu. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que fizesse o quê? Andássemos nela. Ele não preparou para que nós fôssemos salvos por ela. Ele preparou Jesus para que nós fôssemos salvos por Ele. Agora as obras para que nós andássemos nela. Ele espera que nós andemos nela. Amém, Jesus? Vamos voltar para Romanos? Acho que aqui já deu para explicar, né? Já deu para entender. Se não entendeu, a gente até meia-noite é dia. A gente vai lá, a gente manda buscar ali os marmitex. Ali, irmão, pega ali, tem um restaurante aqui do lado. Ele pega, vai comendo marmita e vai ali. Faz igual o Paulo, né? Paulo pegou, estava pregando lá, demorou no sermão. Aí o camarada cochilou, estava numa janela, caiu. Aí lá vai Paulo orar pelo cara, fala assim: não, o cara não morre não, tá bem. Vamos continuar até de manhã. Continua até de manhã. É porque esse cara caiu que a gente vai parar. O crente de hoje, qualquer coisa para ele, né? Se acontece isso hoje, aí os caras acabam o culto, vamos embora. Paulo continua. Bom, mas continuando, a gente está. Então, no ressuscitou com Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Já foi explicado isso, né, gente? Então, o Espírito dele trouxe vida ao nosso corpo. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para ver segundo a carne. Aqui é Deixa eu ver o 3 também. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar das obras do corpo, vereis. Então veja bem, apesar do Espírito de Deus trouxe vida para você, vida de Deus, você hoje está vivo para Deus, você está vivo, olha aí para o teu irmão e fala: você está vivo, rapaz. Você está vivo para Deus, você não está mais morto. Apesar de ser, mas nós estamos lutando contra o pecado ainda. Ainda estamos lutando, quer dizer, ainda temos que, não é lutando, porque nós estamos lidando ainda com o pecado. Porque o pecado, que são as nossas vontades carnais, naturais, nossos impulsos carnais, contrários à palavra de Deus, eles querem nos dominar, eles querem nos governar. O que é que nós devemos fazer para que ele não nos governe? É só a gente nos sujeitar à palavra de Deus. Se você não se sujeitar à palavra de Deus, ou não ter nem ela, não buscar, como tem muito crente que está dentro da igreja, mas ele nunca lê a Bíblia, ele só vem para a igreja, só abre a Bíblia quando chega na igreja e o pastor abre, e ele não dá atenção, não cuida da sua vida de oração, então ele está vivendo uma vida completamente natural, e pode ter certeza que dificilmente ele está vivendo pela palavra. Então ele está cedendo aos seus impulsos carnais, naquilo que ele acha que é certo. Porque, entenda bem, eu tenho uma coisa aqui que eu quero falar para vocês. Espera aqui, então. Se viveres segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar das obras, vereis. Então, quer dizer, a vida nós recebemos com Cristo. E nós, que é o Espírito de Deus. Mas, se nós for viver segundo a carne, nós vamos morrer. Então, nós estamos... Essa questão, o Espírito, ele não entrou na nossa vida e nos dominou. Ele não nos governa, ele nos ensina. Ele nos ensina, nos dá a direção. Mas ainda a direção, a decisão é nossa.
E aí tem o outro lado, tem o lado nosso carnal, que quer nos governar. Que é aquelas vontades que vêm, aquelas atitudes que vêm, aí você leva, compara com a palavra. Não, mas não tem nada a ver com a palavra. Mas eu estou querendo agir dessa forma, eu estou querendo fazer isso. Não, mas espera aí. Mas a palavra condena, então eu tenho que ficar na palavra, porque agora a vida que tem em mim, eu não vou matar a vida que tem em mim, que é o Espírito de Deus na minha vida. Eu não vou apagar ele em mim. Eu vou deixar ele vivo, porque eu quero essa vida para permanente dentro de mim. Então eu deixo de lado o pecado. Então, mas mesmo assim eu tenho que lidar. Quando é que você não vai lidar mais com o pecado? Quando Jesus voltar e o seu corpo for glorificado. Aí não tem, aí acabou. Aí é perfeito. Aí você não vai lidar. Mas até lá você vai estar lidando com o pecado. Só que você agora tem um espírito de vida para... Isso aqui é uma coisa, o que eu queria falar é o seguinte, estava pensando nisso, cheguei a uma conclusão. Antes, você não tinha vida em você. Então quem que habitava em você é a natureza da morte, que é o pecado. E como é fácil a gente entender isso? Da seguinte forma: você sempre teve uma consciência que te faz perceber o que é certo e o que é errado, não é verdade? Então você sempre teve, como ser humano, mesmo como pecador, você tinha essa consciência. Quando você fazia a coisa errada, ou às vezes alguém te chamava para fazer algo errado, você dizia: não vou fazer isso, porque é errado. A consciência acusava, a consciência dizia. Mas, no entanto, você estava morto. A natureza, tu era morta. Não entendia o que era errado. O que era certo, o que era errado. Mas não compreendia o que era pecado. A diferença de quem tem o Espírito de Deus é que o Espírito de Deus nos convence do pecado. Não apenas do certo e o errado. Qual é a diferença entre o certo e o errado e o pecado? O errado, que é pecado também. Mas, se a minha consciência é só do que é errado e do que é certo, e não do que é pecado, quando eu cometo algo errado, ou deixo de cometer, eu deixo apenas por uma razão moral. Não vou fazer isso que é errado, eu tenho princípios. Está vendo que eu não vou agir dessa maneira? Está vendo que eu não vou fazer isso? Tem pessoas que têm princípios, moral. Mas ele não deixa de fazer aquilo que é errado, não por temor a Deus, não porque aquilo é pecado, porque ele diz: é errado, eu não vou fazer. Vamos pegar isso aqui? Não, eu sou uma pessoa honesta. Não vou fazer não, isso é errado. Você está fazendo isso é errado. Quantas pessoas, sem Deus, fazem isso da lição de moral, e às vezes até em crente, né? Aí o crente está todo errado e não está caindo de si. E o camarada é correto, diz: não, você está errado nisso. Você está errado nisso. Ele tem uma consciência do errado, do que é errado, e do que é certo também. Isso é consciência. Mas ele não tem consciência do pecado. Que é a diferença. E onde cai a diferença aqui? O posicionamento. Se uma pessoa, dentro da sua consciência, comete um erro, e a sua consciência acusa que está errado, ela diz: eu errei com fulano. Puxa, eu não deveria ter feito isso. Puxa, eu me arrependo, eu vou falar com ele. Fulano, me perdoa, ou me desculpa. Me desculpa, eu errei com você, eu não deveria ter feito. Olha, eu não sei nem onde pôr a cara. O que eu fiz foi errado. Isso é consciência. E quando você tem o Espírito de Deus em você, você não só identifica o que foi errado diante daquela pessoa, do que você fez com aquela pessoa, mas você identifica que foi muito mais grave do que apenas de ter errado com alguém. Foi pecado. Você errou diante de Deus. Você quer ver um exemplo? Está lá no Salmo 51. Salmo 51 é a oração que Davi fez, pedindo perdão quando ele percebe o pecado que ele cometeu de adultério. E mandou o marido daquela mulher para a guerra para ser morto.
E na hora que ele cai em si, ele vai orar a Deus. Tem uma coisa, eu vou lá para ler para você ver. Tem uma coisa que me chama muita atenção na oração de Davi. Presta atenção o mal que Davi fez àquele povo. Se apropriou da mulher do cara, ainda mandou o cara ser morto na guerra. Um cara que era fiel a ele. Isso aqui Davi poderia ter ficado com a consciência muito pesada até envergonhado diante da própria mulher. Mandei que teu marido ser morto para ficar contigo. Era para ele ficar também diante de toda a família, pesaroso, consciência pesada. E diante vamos dizer, da memória do cara. Poxa, o cara é tão fiel. Mas o Davi, ele vai além. Porque no Salmo 51, ele vem pedir perdão a Deus por causa disso. E no versículo 4 ele diz assim: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares puro e quando julgares. Então veja bem, Davi não está carregando apenas um peso de culpa, de consciência, por ter errado com alguém. Ele está chegando direto de Deus, dizendo: Deus, foi contra ti que eu pequei. Porque o que ele fez contra aquela pessoa, ele desagradou a Deus. Ele feriu a lei de Deus e ele reconhece. É isso quando você tem o Espírito de Deus em você. Você não tem apenas uma crise de consciência. Ou uma crise não, a tua consciência te acusa. Mas você entende que você cometeu um pecado. Mesmo que você tenha feito algo contra alguém, você sente o pesar de ter errado contra a pessoa, mas você sente muito mais porque você não só errou com aquela pessoa, você pecou contra Deus. Por exemplo, se eu cometo uma injustiça com alguém e eu caio em cima, eu fiz isso com essa pessoa, que coisa errada eu fiz, é de doer minha consciência. Mas se eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai mostrar algo muito mais grave. Eu pequei contra Deus. Eu cometi um erro contra a pessoa, eu causei um dano contra aquela pessoa, mas fazendo isso, eu pequei contra Deus. Então, isso é a diferença entre quem tem vida e quem não tem. Quem não tem fica só no lado natural. Quer ver um outro exemplo, agora negativo, de uma pessoa sem Deus, que cometeu algo errado e depois a consciência pesou? Judas, quando viu que Jesus foi condenado injustamente e ele foi o traidor, ele bateu um peso na consciência dele, que ele voltou lá e devolveu o dinheiro, jogou para os caras lá e disse: não, eu fiz, o cara é justo e vai ser morto por minha culpa. E pesou tanto que ele foi se matar, foi se enforcar. Por que ele foi fazer isso? Porque não tinha o Espírito de Deus nele, habitando nele, para convencer do pecado e ele dizer: não, foi contra Deus que eu fiz isso, mas eu posso chegar a Deus e pedir por misericórdia e buscar misericórdia. Foi o que Davi fez. Davi disse: eu pequei contra Deus, mas Deus é misericordioso, eu vou clamar a Ele, eu vou buscar a Ele, eu vou invocar a Ele. Davi sabia que a família daquele camarada, sabendo da história que Davi fez, não ia perdoar. Não ia. Imagina o pai daquele cidadão, alguém da família, a não ser a mulher que errou junto, mas não iria. Mas ele sabia: mas o pecado que eu cometi diante de Deus, em Deus eu consigo perdoar. Em Deus. Mas quando é só a consciência, ela vai acusar e você sabe, não tem solução, não tem jeito. Então essa é a diferença. Essa é a diferença. E isso você tem que ver em você. Quando você falha, porque todos nós falhamos às vezes, erramos com as pessoas. Quando você erra com alguém, qual é o teu sentimento? É de preocupação só com a pessoa ou de preocupação na tua condição diante de Deus? Se a sua preocupação é
Meu Deus, eu errei, eu falhei, eu devia ter feito isso. Se sua consciência com Deus dói dentro de você, porque você sabe oferir a lei de Deus, você pode ter certeza, o Espírito de Deus está aí agindo. Está aí agindo. Agora, se for só a consciência pesada, eu não deveria ter feito isso com o fulano, só pensando só do fulano, mas nem se preocupando com a opinião de Deus nesse caso, você pode ter certeza, está faltando o Espírito. Porque o Espírito vai te convencer. A primeira coisa que ele vai te convencer, ele vai mostrar que você errou com a outra pessoa, mas vai mostrar que o pior que você fez foi que você errou com Deus. E é qualquer coisa que nós fazemos contra uma pessoa, contra outra, injustiça que cometemos. Fica grave diante da pessoa, mas mais grave que fica diante de Deus. Diante de Deus. Paulo, lá na igreja dos Coríntios, os irmãos alguns lá estavam dando desperto em cima do outro. Estavam cometendo injustiça, a ponto que os caras estavam levando os outros à justiça. E Paulo disse assim, por que vocês não julgam isso mesmo na igreja? Não tem ninguém que possa julgar. Vocês ficam levando lá no ímpio para ficar julgando o caos de vocês. Resolve entre vocês mesmos. Ele disse, se quem sofreu dano, perdoa então. E quem está cometendo injustiça, não pense que vai entrar no céu, porque o injusto não entra no reino dos céus. Ele alertou dessa forma, porque é verdade, porque tudo que nós fizemos de errado aqui, nós temos que ver, eu errei com fulano. Não, eu errei com Deus. Eu errei com Deus. Isso, irmão, em tudo que é nosso relacionamento como sociedade, como pessoa, nós temos que tomar cuidado com isso. Dentro de casa também. Então, quer dizer, temos que procurar a justiça, porque, às vezes, por exemplo, o marido que maltrata a esposa, ou que seja vice-versa, né? Porque parece só os homens que maltratam, né? Tem as mulheres que maltratam também para danar. Quem maltrata alguém, ele está ruim, tanto com a pessoa, mas também com Deus. Com Deus. Não pode. Continuando. Agora deixa eu me encontrar, né? Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Então quer dizer, recebemos vida, mas se formos viver na maneira da carne, cumprindo as vontades dela, vamos morrer. Porque o pecado é natureza de morte. Se estamos nele, vamos morrer. Morrer o quê? Morrer espiritualmente. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Como é que nós sabemos que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus? Agora existe uma mentiraiada, né? A mentira do sentir. Eu senti de Deus fazer isso, eu senti de Deus. Eu nunca senti vontade de fazer uma coisa por ele mesmo. Ele coloca Deus no meio. Aí quando dá errado, aí você, foi Deus? É igual uma vez eu estava numa reunião de pastores, aí na época esse líder que existia na época, ele chegou e disse assim, vamos fazer um propósito de fé para essa semana, domingo. Eu falei, Aí debateram e arrumaram um propósito lá para fazer. Era na época da pandemia. Aí na pandemia, aí disseram assim, eu sei que o propósito era incluir lavar as mãos, essa coisa. Aí assim, mas tinha a pandemia, não pode. Aí eu falei assim, pastor, não é melhor a gente ter um espaço, a gente orar mais, colocar para Deus confirmar o que nós vamos fazer? Aí ele disse assim, não, Deus já confirmou. Aí daqui a pouco ele disse assim, mas como tem a pandemia, não vamos fazer isso não, vamos fazer outra coisa. Eu falei assim, nossa, Deus confirmou, então agora nós viramos rebelde. Eu não entendi nada, mas é aquela questão, né? O homem determina e coloca Deus no negócio sem Deus estar. Não. Como é que você sabe que você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Quando você está sendo guiado na palavra. Quando você tem vontade de agir de uma forma e você entende, não, mas espera aí, a palavra de Deus diz que eu devo agir dessa forma. Aí você aqui, o Espírito está me guiando. Porque o Espírito de Deus vai nos guiar em toda a verdade é a palavra. Vou pegar aquele caso que eu coloquei exemplo negativo, mas que é.
Eu estou lá, né? Aborrecido, essa pessoa é chata, ai Deus, não. Eu dei a vida para essa pessoa, eu amo essa pessoa, você tem que amar. Isso aqui é o Espírito, ali eu sei, o Espírito de Deus está me guiando aqui. Porque ele está me abrindo os olhos contra algo, uma ação carnal minha. Uma ação carnal. Então quer dizer, todas as vezes que você é tentar estar com vontade de agir de uma forma, às vezes vamos colocar aqui, você está aborrecido com alguém, você pensa agir daquele jeito, aí a palavra de Deus vem e te dá aquele choque. Não, assim não, dessa forma não. Aqui o Espírito Santo está me guiando. Aí você vai escolher quem você vai obedecer, porque ele nos guia, mas é nós que estamos a decisão. Então, eu quero fazer desse jeito, o Espírito Santo fala, fica de lado aí, que o casaquinho é comigo. Aí pronto, você já não está sendo guiado por ele. Você está sendo guiado pela carne, está indo na natureza pecaminosa, natureza de morte. Se continuar, as coisas não é boa. Então nós temos que acordar para isso. Amém, Jesus? Amém. 14. Porque todos que são, ou melhor, 15. Porque não recebeste o espírito da escravidão. O espírito da escravidão do pecado, irmão. Você não é mais escravo do pecado. Quando as vontades pecaminosas querem dominar, lembra disso. Eu não sou mais escravo do pecado, que eu não recebi esse espírito. O espírito que eu recebi é outro. O espírito que recebeste é o espírito de adoção. Vai estar no temor. Mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clama, Abba, Pai. Então quer dizer, o espírito que você recebeu foi o espírito de adoção, você foi adotado, você agora é filho e filha de Deus. Amém, Jesus? Então você tem que mais aquela vontade carnal que está dominando, mas eu não consigo. Você consegue, você não é mais escravo disso. Você vai ter o espírito de Deus. Espírito de vida em você, não de morte. Espírito de pecado é espírito de morte. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O nosso espírito está lá morto, mergulhado no pecado da nossa carne. Aí chegou o Espírito de vida de Deus e testificou: não, você não é filho de Deus. E sendo filho de Deus, e nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. E é certo que se ele padecemos, para com ele sejamos glorificados. Amém? Então, hoje você é herdeiro de todas as bênçãos de Deus. Você é a pessoa mais rica desse mundo e do universo e do céu também, porque toda a riqueza de Deus te pertence em Cristo Jesus. Agora, tudo em Cristo Jesus. Na sua carne você está perdido. Mas seguindo, sendo guiado por esse Espírito, vivendo a palavra, você está andando nessa direção e a direção de vida. Amém, Jesus? Vamos encerrar aplaudindo Jesus?